Olá, nono ano, professora Caroline. Iremos abordar hoje um novo capítulo, que é o capítulo 5, e tem como tema a linguagem dos jovens. Dentro desse capítulo, iremos estudar um gênero textual reportagem, que é uma ampliação da notícia. Isso porque a reportagem, ela utiliza vários elementos da notícia. Então, esse gênero textual, ele amplia esses elementos e vai explorando de forma mais detalhada, sempre analisando os fatos a partir do ponto de vista, né, do repórter, de quem vai reportar essa informação. E buscando um sentido para essa palavra dentro das normas do dicionário, a reportagem ela é um substantivo feminino e tem como função ou serviço de reportar em um jornal, ou um artigo de jornal escrito segundo as informações colhidas por um repórter. Então, a reportagem, ela é um gênero textual jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os seus receptores. Então, esse gênero textual, ele tem o principal objetivo de transmitir informações para os seus receptores. Quem vai receber essas informações? Temos aqui as características desse gênero textual. Então, temos a linguagem. A linguagem, ela deve ser apresentada de forma clara, culta e objetiva, sempre de forma também direta. É preciso que ela tenha essas características dentro da linguagem para que os receptores eles possam entender, né, a informação. Outro elemento também é o texto predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é de informar, como já sabemos. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seu juízo de valor, no caso, a sua opinião, sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria, certo? Outro elemento também dessa característica é o material abrangente e elaborado. Então, a reportagem, ela não visa comunicar apenas acontecimentos, que é o objetivo do gênero textual notícia. A reportagem ela aborda os efeitos e os desdobramentos de fatos, e por isso ela presume pesquisas há mais tempo para ser elaborada. Então, é por isso que o material ela é mais abrangente e elaborado, porque precisa coletar algumas informações para chegar em uma determinada conclusão. E temos também como outra característica a polifonia. Então, a polifonia nas reportagens se refere à voz do autor. É apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistas como testemunhas, especialistas, né, os documentos reunidos e entre outros. Por esse motivo, também diz que as reportagens ela utilizam tanto a linguagem direta quanto a linguagem indireta. Então, a polifonia ela vai variar tanto na questão da linguagem direta, né, que quando você vai falar ali com um especialista, quanto na linguagem indireta, que é ali uma linguagem mais simples. Temos também a estrutura, né? Como é que é formado a estrutura desses textos jornalísticos que referem-se à reportagem. Então, temos aqui o primeiro elemento, o título ou manchete, é o nome do texto. Ele deve ser formulado de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. Então, o título ele precisa ser conciso, ele precisa ser claro e que chame a atenção de quem vai ler, certo? Temos o segundo elemento, que é o subtítulo ou título secundário. Ele é o complemento do título principal, certo? Ele apresenta informações, ainda que breves, sobre o que vai acontecer dentro do texto. Então, ele vai ser ali um elemento que vai dar pistas sobre o que vai acontecer dentro do texto. Temos também o lead, ou lead, certo?
No jornalismo, o lead é o primeiro parágrafo do texto no qual são apresentadas as principais informações da matéria. Ele vai ali fornecer um panorama aos receptores. Vai fornecer informações sobre o que aconteceu, como aconteceu o fato, quem estava presente nesse acontecimento, certo? Então isso é no lead. Temos também outro elemento que faz parte dessa estrutura, que é o corpo do texto. Nesse elemento, o desenvolvimento da reportagem é o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas, material gráfico. Ao final do corpo do texto, o jornalista ele deve ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema abordado. Então, o que aconteceu, quem, quando aconteceu e o porquê que aconteceu. Seguimos aqui com os tipos de reportagem. Então, temos as expositivas, as opinativas e as interpretativas. Nas reportagens expositivas, é quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial, ou seja, o repórter ou jornalista, ele vai apresentar ali de forma objetiva, né, claro, e vai ser imparcial, ele não vai dar a sua opinião, o seu juízo de valor. Então ele vai ser breve, vai ser conciso e vai ser objetivo no que ele quer informar. Temos também as opinativas, certo? Então, nesse elemento é quando os fatos eles são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Então, aqui, ó, opinativas. O repórter, o jornalista, ele vai opinar, ele vai dar a sua opinião sobre determinado acontecimento. E temos as interpretativas, que é quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Então aqui vai ser preciso mais detalhamento, vai ser preciso uma interpretação dos fatos para saber o que houve, o que aconteceu. Temos aqui também a diferença entre a notícia e a reportagem. Então iremos ver qual é a diferença entre as duas, porque tem alguns elementos que parecem um pouco, então veremos quais são as diferenças. Então aqui na notícia, ela traz informações sobre determinado fato. Então a notícia ela vai trazer ali um acontecimento, um fato que seja ali de imediato, que seja atual, certo? Que seja ali corriqueiro, que seja uma novidade. Já a reportagem, ela vai apresentar uma abordagem mais profunda. Então, a diferença aqui é que ela vai precisar coletar mais dados, fazer o embasamento dessa reportagem, desse fato, e saber o que foi que aconteceu, qual foi a causa. Já a notícia não, ela já dá a informação de imediato. Outro elemento aqui da notícia, ela se vincula-se ao tempo presente. É como eu havia falado, ela vai representar ali, ela vai tratar uma informação que esteja no presente, que esteja na atualidade. Já a reportagem, ela não se vincula necessariamente ao tempo presente, ou seja, ela apresenta uma temporalidade variável. Ela vai retratar tanto o tempo passado, tanto o tempo presente, ou um possível acontecimento no futuro, certo? E na estrutura? A notícia, ela estrutura-se por meio da manchete, que é o título, o lead e o corpo do texto. Na reportagem, também vemos que a estrutura é o mesmo, pois ela também se estrutura por meio da manchete, que é o título, o lead e o corpo do texto. Então vejamos que a diferença são apenas na questão de trazer informações. A notícia ela traz informações ali mais rapidamente, né? De forma mais rápida, e a reportagem ela vai primeiro estudar essa informação para depois lançar essa informação, né, aí nos locais. E outra diferença também que vimos é ela se vincula no tempo presente, notícia, e a reportagem ela se vincula, ela muda a temporalidade. Ela fala tanto do presente quanto do passado,
e quanto o futuro.